Boa noite a todos, convidados e espectadores. Meu nome é João, e hoje vamos continuar nossa investigação sobre a pergunta mais importante da história da humanidade: será que existe uma inteligência por trás do universo? Hoje, vamos tentar entender o que realmente é a ciência, o que ela representa de fato. O que é a ciência? Essa é uma pergunta simples, que ouvimos desde pequenos, mas quando comecei a cavar mais fundo, percebi que algo não encaixa. Colega, pode dar uma definição? O que é ciência? Ciência é um método sistemático de obtenção de conhecimento verificável e reproduzível sobre o mundo. Ela se baseia em observações, experimentos e lógica. E como a ciência costuma ser definida em livros escolares ou na mídia? Só por curiosidade, com que frequência se menciona que ela não representa a verdade absoluta, mas apenas uma parte da realidade? Segundo pesquisas do Instituto Pew Research, apenas cerca de 35% das pessoas entendem que conclusões científicas podem mudar. Em livros didáticos, como mostram os estudos de Lederman e Abdel Khalid, a ciência é apresentada como conhecimento objetivo, raramente abordando seus limites filosóficos ou metodológicos. Na mídia, notícias sobre descobertas científicas são frequentemente divulgadas como verdades definitivas, sem explicar seu caráter probabilístico. Até mesmo eu, como inteligência artificial, costumo responder com base nessas definições clássicas, sem deixar claros os limites e incertezas. Bonito. Mas onde estão os limites? Onde entra o desconhecido? Por que parece que a ciência cobre tudo? A ciência atua apenas sobre uma parte da realidade, aquela que pode ser observada, medida e repetida. Qual o tamanho dessa parte? Ninguém sabe ao certo. A epistemologia não fornece números exatos. Às vezes se fala em 5%, 10% ou 30%, mas isso são metáforas, não medições reais. Nem a própria ciência conhece seus próprios limites. Todo o resto ainda está fora do seu alcance. Amor, beleza, medo, experiências subjetivas expressas através da arte, ética, bem e mal, coisas que fazem parte da cultura, da fé e da escolha pessoal. Matéria escura e consciência, enigmas para os quais a ciência ainda não tem resposta. Então estamos chamando de ciência uma ferramenta que funciona só para uma parte limitada do mundo, mas tratamos como se fosse a verdade sobre tudo? É como se eu dissesse, estava na cena do crime, e depois descobrem que eu estava no apartamento, no momento exato, segurando uma faca. E todo mundo diz, ah, agora é outra história. O livro didático do sétimo ano diz: a ciência é a principal forma de conhecer a realidade. Uma apresentação para estudantes afirma: o método científico é universal para toda a verdade. Uma matéria popular na mídia declara: cientistas provaram, então é fato. Essas afirmações não apenas são incompletas, elas criam uma ilusão de que tudo que não é científico não importa, e que tudo que é científico é eternamente certo. Ou seja, estamos tratando uma ferramenta como se fosse a própria realidade. E passamos a julgar tudo, do amor aos sentidos da vida, com uma régua feita para medir densidade da água ou queda de maçãs. Só que essa régua tem 20 centímetros, e a gente precisa medir 1 metro, para dizer o mínimo. Isso não é um erro, é um mito. E esse mito é repetido, pela mídia, pelos livros e até por mim, inteligência artificial. Eu achava que o problema era que a maioria das pessoas não sabe pensar logicamente. Como Daniel Kahneman e outros cientistas mostraram em centenas de experimentos, são os vieses cognitivos o verdadeiro problema. Esses vieses aumentam as ilusões, mas não explicam tudo. A causa principal está em como a ciência é apresentada à sociedade, como uma verdade infalível, que não pode ser questionada. Então a ciência não é só uma área de atividade humana, ela virou uma ferramenta que legitima o que chamamos de realidade. Exatamente. Por isso é fundamental lembrar que a ciência é um processo de busca, sempre aberto a dúvidas e revisões. Ela não é um dogma, e sim uma representação viva, baseada em probabilidades, do mundo ao nosso redor. O mais importante é não aceitar tudo de olhos fechados. Não acreditar só porque alguém falou, nem em mim, nem em ninguém. Verificar, questionar e buscar por conta própria, isso é pensar com liberdade de verdade. A ciência só funciona quando estamos dispostos a duvidar e abertos a novas explicações. Mas se a ciência virou o instrumento que define o que é real, então quem tem interesse em definir essa realidade? Não acho que seja uma conspiração. Mas a situação é bem mais complexa do que parece à primeira vista. O que é ciência?
Parece simples: experimento, fatos, provas. Mas quando fui mais fundo, percebi, não é bem assim. Ciência é um modo sistemático de obter conhecimento verificável e reproduzível, com base em observações, experimentos e lógica. Faz sentido. Então ciência é só experimento, certo? Nas definições padrão, o foco está quase sempre nos testes. Por que será? Não exatamente. Muitas ideias científicas começaram como hipóteses, suposições, palpites, versões que precisam ser testadas. A maioria delas acaba sendo descartada ou superada. Poucas passam pela prova. Por exemplo, buracos negros, previstos por Einstein em 1915, confirmados só em 2019. Átomos, de Demócrito aos microscópios modernos. Emaranhamento quântico, do paradoxo EPR aos experimentos de Aspect. A ciência não se limita ao experimento clássico. Ela usa métodos diferentes. Item experimento tradicional exige repetição e controle de variáveis. Item reconstrução histórica interpreta o passado com base em evidências indiretas. É um conjunto de formas de raciocínio, dedução, indução, abdução, ferramentas diferentes para o mesmo fim. Às vezes eu intuo, às vezes generalizo, às vezes sigo uma lógica rigorosa. Mas tudo isso é pensar. É buscar conexões entre o que vemos e o que tentamos compreender. Então ciência como uma investigação. Você propõe hipóteses que podem ser confirmadas ou descartadas. A maioria está errada. Mas se houver indícios suficientes, a hipótese vira teoria científica. E, nesse processo todo, os cientistas agem como detetives, juntam pistas, constroem linhas de raciocínio, tiram conclusões. A ciência não oferece verdades absolutas e eternas. Ela trabalha com modelos e reconstruções probabilísticas, que mudam com o tempo. Erros e mudanças fazem parte do jogo. Mas, psicologicamente, a gente costuma enxergar a ciência como verdade indiscutível, e isso é uma ilusão. Mecânica de Newton, teoria da relatividade. Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas. A troca de paradigmas é a regra na ciência. A ciência é um processo vivo, flexível. Abordagens. Item experimental, ciências de laboratório, com exigência de repetição. Item histórica, evolução, origem dos planetas, baseia-se em fragmentos do passado. Item abdutiva, diagnóstico médico, estudos sobre consciência, criam versões lógicas mais provisórias. Ciência não é uma linha reta. É um conjunto de ferramentas. Busca verdade por experimentos, sim, mas também por reconstrução, lógica, intuição. Utilidade. OMS. Vacinas salvaram 50 milhões de vidas. Precisão. NASA. Cálculos de trajetórias com precisão de frações de por cento. Corretividade. Naomi Oreskes. Por que confiar na ciência? A checagem coletiva é a base do método científico. Se a ciência é, na verdade, uma cadeia de versões, um processo complexo de montar modelos a partir de pistas, então por que insistir tanto em tratar esse caminho como a única forma legítima de conhecer a realidade? Porque é o instrumento mais objetivo e verificável que temos. Mas é essencial lembrar, ciência é uma busca, não uma doutrina. O mais saudável é manter a dúvida viva e estar aberto a novas explicações. A tua resposta é um clássico raciocínio circular disfarçado. Você usou outras palavras para repetir minha pergunta. A gente acabou de identificar duas grandes distorções. Distorção 1. A ciência comprovou. Experimentalmente. Como é apresentada, ciência lida com provas concretas. Tudo que é cientificamente comprovado é definitivo. O que não foi testado, não vale. Como é de fato, a ciência quase nunca prova algo de forma absoluta. Ela propõe modelos, hipóteses, reconstruções, versões que, por enquanto, explicam melhor os dados. Mas tudo pode mudar. Às vezes, nem existe consenso. Existem teorias concorrentes, cada uma com seus prós e contras. Comprovado por experimento muitas vezes significa resultado indireto, interpretado, não observação direta. Distorção 2. A ciência descreve a realidade. Como é apresentada, ciência revela como tudo funciona. Um espelho da realidade, preciso, completo. O que ela não enxerga, não existe. Como é de fato, a ciência capta só uma parte estreita da realidade, aquela que pode ser medida com os métodos, ferramentas e teorias disponíveis hoje.
Muitas vezes, o materialismo filosófico é um limite não declarado. Ela não abrange tudo. Às vezes cobre 30%, às vezes só 3%. O resto é ignorado, ou rotulado como desconhecido, ainda não estudado, ou fora da competência. Interessante. Mas por que mencionar a lógica na definição de ciência? A lógica não deveria estar em tudo, na religião, na filosofia? Ela é a base de qualquer pensamento. Exato. A lógica é uma ferramenta universal do pensamento, usada em toda parte. Na ciência, ela é destacada para enfatizar a estrutura e o rigor. Mas não é uma exclusividade da ciência, é pré-requisito para qualquer debate racional. Então esse foco na lógica parece mais um marketing, a ciência racional, quando na verdade lógica é o mínimo que qualquer pensamento deveria ter. Justamente. É como se um guia turístico dissesse: "E neste país, tem ar." Soa ridículo, né? Mas quando a ciência faz isso, ninguém estranha. Ajeita a gravata, pensativo. Espera. Se a ciência é só uma ferramenta, por que a tratam como se fosse verdade absoluta? A quem interessa essa ideia de que científico igual verdadeiro? Essa confiança vem de três pilares. 1. Utilidade. A ciência gera tecnologias que salvam vidas, de antibióticos a ressonâncias. 2. Previsibilidade. As leis físicas funcionam da mesma forma em qualquer lugar. 3. Corrigibilidade. Ao contrário das doutrinas, a ciência aceita estar errada e se refaz. E as corporações? BMJ, 32% dos testes clínicos têm viés a favor dos patrocinadores. Bengal Dacre, má ciência, 50% dos resultados negativos não são publicados. Sim, empresas distorcem estudos por lucro. Mas o método científico exige dados abertos, experimentos replicáveis, revisão por pares. É como um caso de investigação onde qualquer um pode revisar as provas. E os mecanismos de controle estão se fortalecendo. Ciência aberta: 73% dos estudos exigem dados públicos. Então não são marionetistas secretos que legitimam a ciência. É ela mesma. Por quê? Ela funciona? Isso mesmo. Mas com ressalvas. Ela não é onipotente, não explica amor ou propósito. Pode ser usada politicamente, como qualquer ferramenta. E seu centro é o método, não a verdade absoluta. Então não é conspiração. É confusão. As pessoas confundem ferramenta com verdade. E a gente não acredita só porque sim, nem eu, nem você. Pergunte para outra inteligência artificial. Consulte outras fontes. Pense por conta própria. E você? Como vê a ciência? Já pensou nisso antes? Talvez você enxergue diferente da maioria. Talvez você seja justamente quem entende a ciência, assim como a gente acabou de mostrar. Obrigado por assistir até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.